Então hoje vamos falar sobre o quê? Ausência. De quê? Separação. De quê? Mas pensa, porque eu estava em casa um dia destes e estava a pensar, por uns acontecimentos que vi, de falarmos mesmo isso, da ausência. Não era bem a ausência, era a saudade, mas a ausência também é saudade, não é? Nós podemos interpretar o facto da saudade como há alguns países estrangeiros, em línguas estrangeiras, não é? Que são estrangeiros, que não existe saudade. Dizem as pessoas, mas eu vejo muitas vezes Existe a saudade, mas existe o significado da palavra saudade. Não, em inglês também não existe. Como? Em inglês não existe a palavra. Mas eles dizem saudade. Dizem I miss you, Sim. mas não é só uma palavra. Saudade é que só nós é que... Sim, só em uma palavra. Miss quer dizer faltar. E a saudade é uma coisa muito importante. Nós aqui, quando eu pensei nisso, estávamos a falar, a semana passada tivemos a transição, embora o programa não tivesse corrido assim melhor e houve muitas pessoas que ficaram com dúvida, que me telefonaram e assim. Então, esta semana tu estás a fazer o quê? Com que eu não me veja no computador? Sim. E não te veja a ti? É para as pessoas te verem melhor. Pronto, então põe lá no ecrã. Então o que acontece? A saudade é uma continuidade da transição, mas de outra forma, porque há a saudade provoca nas pessoas o próprio sentimento, mas eu não gosto de não estar a ver a tua cara, João. Tens de ter paciência. Há gostos? Não é por haver gostos, pareces uma alma de outro mundo, nada, escondida. Não pode. Se calhar até sou. Yes. Então, a saudade, as pessoas às vezes até morrem de saudades. E é uma coisa. Isso é angustiante. Mas morrem mesmo, não estou a brincar. Há pessoas que morrem de saudades. Então a saudade é algo que é provocado pela ausência de alguém, ou porque alguém partiu, ou foi embora, ou então porque alguém foi viajar e nós estamos muito tempo sem notícias, ou então estás à procura de quê? Ou então porque alguém morreu e foi-se embora definitivamente e apenas ficam as memórias. Mas esta temática da saudade, desta ausência que eu queria tocar, é a força psicológica que isto tem em cada um de nós. Aquela, às vezes é uma força destruidora mesmo. A saudade também se põe nos acontecimentos que se deram na nossa vida, nesta nossa vida, mas em outras alturas da vida. Às vezes temos saudades daquilo que fizemos aos 20 anos e já não conseguimos fazer aos 40, ou temos saudade daquele período que fomos bastante felizes e não voltámos a encontrar um período feliz, e isso acaba por provocar em nós um estado de espírito, de alma e de vivência melancólico, mesmo triste. Isso muitas vezes provoca em nós provoca em nós aquela falta de motivação, aquela falta de vontade até de viver, e os objetivos desvanecem-se muitas vezes por causa da saudade. A saudade deve sempre ser vista e sentida como algo positivo, brilhante, um acontecimento que foi bom. A gente sabe que normalmente todos os acontecimentos que são bons, tudo na vida se repete, mas mais depressa se repete tudo o que é mau do que é bom. Nós temos essa tendência de sermos um pouco negativistas, no sentido de pensarmos sempre no nosso passado, e lá está a saudade de alguém que foi importante no nosso passado e que foi bom, mas o mais interessante é que nós depois também pomos a saudade num lado oposto, que é, ao verificarmos pessoas que foram ruins, más mesmo para nós, e nós agarramos-se a elas, não dizemos é que é saudade, agarramos-se a elas como se agarramos muitas vezes às pessoas que já morreram, para não vivermos a nossa vida. E isso é muito doloroso, é muito triste. Nós ficamos estagnados no tempo, no espaço, na própria vida,
E nós muitas vezes depois pensamos que nunca mais vamos ser felizes, nunca mais vamos atingir uma plenitude, tornamos-nos muito sofredores, entramos muitas vezes em depressão, outras vezes isolamos-nos do próprio mundo e muitas vezes há situações dessas que provocam a desistência total da própria vida, ou então problemas como aquelas pessoas que encontram refúgio nos doces e depois ficam muito fortes, pessoas com corpos bonitos, não é? E que fazem o próprio corpo delas feios, porque na altura que tinha... É uma compensação. É uma compensação. E isso também faz parte da ausência e da saudade de algum momento, da saudade de revolta, de algum momento intranquilo, de algum momento... Por exemplo, uma das coisas, e foi por isso que eu quis tocar no tema, eu reparo muitas vezes que as pessoas falam nos pais, nas mães. Por exemplo, há pessoas que têm os seus pais envelhecidos, têm 80, 90 anos, não é? Nós sabemos que nós temos um período no corpo de vida, e às vezes as pessoas falam dos seus pais com 80, 90 anos como se os pais deixassem de existir, que elas também deixam de existir. Essa ausência... É difícil imaginar a existência deles sem a presença de... Mas isso porque não há algo na vida daquelas pessoas que não está compensado. E elas estão a compensar nos pais. E, portanto, muitas vezes elas dizem assim, se o meu pai fosse vivo, isto não acontecia. Mas, na verdade, se o pai fosse vivo, ou a mãe fosse viva, aquilo acontecia mesmo. Porque tudo acontece na nossa vida quando nós temos que passar pelas coisas, independentemente das pessoas que amamos ou não amamos estarem presentes. Então as pessoas desculpabilizam-se muito com este problema da ausência de algo, da ausência e desse sentimento de saudade, muitas vezes negativo e outras vezes bastante positivo e outras vezes melancólico. As pessoas desculpabilizam os seus atos e a sua forma de não conseguirem viver, ou seja, de se motivarem para viverem a sua vida. E isso é que é triste, aí a saudade dói. E a saudade pode conduzir ao abismo, pode nos conduzir a um abismo muito grande, onde nós nem saibamos sequer, não seremos capazes de sair desse mesmo abismo. Então, este tema é mesmo para que as pessoas percebam as ausências que têm na sua vida. Não provocam necessariamente uma paragem na vida. Devem olhar para essas ausências, tirarem o que de melhor há e continuarem a sua vida. E elas ficam muito presas às ausências. E deixam de viver a vida. E deixam de viver a vida presente e deixam de programar o seu futuro. Há muitas pessoas que ficam revoltadas com a perca, por exemplo. É entendível. Por um período de tempo, quando se faz o luto, pela perca de um filho, por exemplo. Há pessoas que passam 30 anos, 40 anos, já nasceu esse filho, já viveu esse filho, já voltou a morrer, e essas pessoas ainda têm o motivo daquele filho, porque acham que aquele filho era a sua salvação. Nenhum filho será a salvação do pai, nem de uma relação, nem de nada. Nem para um filho o seu pai será a sua salvação. Porque o seu pai ou a sua mãe tem uma durabilidade e eles depois também querem fazer a sua vida. Por isso é que hoje os jovens que têm pais e mães preferem ficar em casa dos pais e das mães porque eles não estão motivados para fazer uma vida. Para se libertarem, para irem à frente e para arriscar. E depois há aquela problemática dos filhos que são abandonados pelas mães e pelos pais. Vivem uma angústia até ao fim da vida, às vezes com 70 anos. Ainda vivem essa angústia, esse pesar, esse sofrimento. Quando diversos acontecimentos já aconteceram, já se deram nas suas próprias vidas. Deveriam
fazer com que eles vivessem as vidas deles e não vivem. Como, por exemplo, a revolta entre irmãos, que é uma coisa extraordinária. As pessoas parece que ficam ali, bloqueadas. Outros dos aspectos da ausência da saudade, por exemplo, a ausência... Eu estou muito tempo sem ver um inimigo ou um amigo meu, há muito tempo. Esse amigo ou esse inimigo meu, não interessa, essa pessoa, vai sempre pensar em mim na forma que eu era quando me conheceu. Esqueceu-se que eu evoluí, que eu cresci, que eu passaram, que já não sou a mesma pessoa, que já nem me conhecem. Algumas dessas pessoas já nem conhecem, já nem sabem se eu gosto de açúcar ou se gosto de mel. Porque houve mudanças, houve evolução. E as pessoas não reparam que cada uma evolui e uma que foi ontem muito má, hoje pode ser uma pessoa extraordinariamente boa. E aquela que foi muito boa pode ser extraordinariamente má. E era nesse sentido que eu quero tocar o tema, para que as pessoas pensem no seu coração e pensem em si próprias, de modo a que não atrapalhem a sua própria vida e não bloqueiem. Muitas vezes as pessoas têm medo de iniciar um novo relacionamento porque o relacionamento anterior acabou. E hoje assiste-se muito, já se assistia, a mulheres a serem mortas pelos seus homens por causa da incapacidade que aquele homem tem de arranjar outra companhia, porque tem que haver uma mudança nele e ele não vai querer mudar-se. E a grande questão é essa. E enquanto está com aquela companhia, parece que tem os ingredientes, mesmo não tendo e sendo tudo tão falso, parece que tem os ingredientes para continuar a vida. E é por isso que às vezes eles tiram, já está a dar mal o som. E a imagem. Já está a dar mal o som, João? Ouves bem? Estás a ouvir o que eu estou a dizer? E então... Tá? Tá bom? Então, é uma dor de alma, às vezes, eu estar a fazer o atendimento e a perceber que o verdadeiro problema da pessoa está provocado por uma ausência e também pela a saudade. Uma das coisas que me impressiona mais é, por exemplo, quando um marido é muito mau para a sua mulher e ele morre e ela fica... Ela fala nele como se ele nunca tivesse sido mau. E depois diz de repente, era a minha companhia, levando porrada dele. E hoje vê-se nas relações, até entre homens, mulheres, mulheres, isso assim, até nessas relações se vê essa ideia das relações normais. Como foram criados. Mas nós podemos ser criados pelos nossos pais, os nossos pais podem nos dar tudo ou não dar nada, mas não quer dizer que nós de seguir o que os nossos pais disseram, nós temos que ter a nossa própria individualidade. Agora a nossa família vai dizer toda que nós temos que comportar, entrar com o pé direito, pedir licença para nos sentar na mesa, sermos educados para tudo. Isso são coisas que nós, ou então não ligarmos, não perdoarmos, que muitas vezes fomos ensinados a sermos revoltosos com os outros. Não, nós chegamos ali a uma certa idade, que é a partir dos 13, 14 anos, a partir da idade da puberdade, nós começamos a tomar uma maior consciência e nós devemos fazer uma mudança logo automática. E se não fizermos nessa idade, pelos 20 e tal, nós temos que fazer, porque se não chegamos aos 40 anos, e estamos na mesma. E as pessoas não vivem. Elas vivem em função ainda de muito daquilo que os outros pensam, que os outros dizem, que os outros olham. Mas eu pergunto muitas vezes às pessoas o que é que os outros, que riqueza lhe dão os outros. Ainda quando eles convivem com sinceridade, com verdade, há que ter um certo respeito, não é? Se eu convivo com sinceridade, por exemplo, ao conviver com o João, há determinadas da personalidade dele, claro que eu tenho que respeitar, como ele tem que me respeitar a mim, como eu tenho que te respeitar a ti, como tu tens que me respeitar a mim. Mas não é por isso que nós temos que fazer mudanças, tem que haver apenas respeito. E essas coisas não são os nossos pais nem as nossas mães que nos ensinam, somos nós que adquirimos ao longo da nossa vivência
com a aceitação dos acontecimentos que a vida nos proporciona. Mas eu falo por mim, que os acontecimentos que me fizeram crescer ou que me fizeram despertar, por exemplo, na minha puberdade, como eu não tinha contacto com a vida espiritual, não fazia ideia que isso se calhar estava a acontecer por uma razão para eu dar esse salto, que acabei por acho que não dar. Ainda não destes. Ainda não destes, em muitas coisas não destes. Sim. E tu tens que dar. Porque se não estás sempre a viver a vida dos outros, não estás a viver a tua vida. Tu tens de fazer aquilo que realmente o teu coração te diz e a tua mente te diz e aquilo que foste aprendendo na vida. Se tu queres extravasar, tens que extravasar. Não podes ficar amorfanhada. Desde que respeites todos os espaços dos outros, eles têm que respeitar os teus espaços. Se tu tens que voar, voas. Não tens que estar à espera que ninguém te empurre. Ou que alguém te diga assim, voa. Tu tens que sentir vontade de voar. E começar a voar, independentemente de depois de haver alguém dizer Marta, estás a fazer mal isto, estás a fazer mal aquilo. Essas pessoas não nos querem bem, porque as pessoas, mesmo sejam da nossa família, elas não sabem que nos estão a fazer mal. Porque o mais que nós podemos dizer é, por exemplo, perante um determinado comportamento, que nós até nem gostamos, não é? Dizemos à pessoa, tu é que sabes. Eu não o faria assim. Não ia por esse caminho. Mas se tu achas que deves de ir, eu estou contigo. Se as pessoas fossem assim mais umas para as outras, cada um vivia a sua vida e cada um aceitava o outro da forma como ele é. E o outro acabava por, e cada um próprio, acabava por repensar a sua própria vida e acabavam por viver uma vida muito mais tranquila, muito mais cheia de paz, sem estarem a acusar a infelicidade dos outros. Já tenho ouvido tantas coisas na vida e às vezes ouço pessoas a dizer, passado 20 anos de um acontecimento mau na vida que elas tiveram, ouço pessoas a dizer, fizeram uma grande bruxaria. Vamos começar por aí, por exemplo. Repara, fizeram uma bruxaria quando eu casei, ou quando eu nasci. Então, mas a bruxaria vai acompanhá-los até à morte? A bruxaria existe? Não. Existe a energia negativa emanada, a inveja, sim. Eu considero que a maior bruxaria que existe é a inveja. E há meio de combater isso? Claro que há, nós temos que combater isso. Até nós próprios conseguimos combater, não... Então, se calhar, podes dar esta dica agora às pessoas que nos estão a ouvir. Mas eu estou farto de dizer... Olha, basta haver o ditado popular que diz nem invejoso medrou, nem quem ao pé dele morou. A pessoa que é invejosa emite uma energia negativa e destrutiva. Então como é que nós vamos combater isso? É dar crédito e alimentar? Lembras-te daquela história dos lobos que eu uma vez contei aqui, João, para as pessoas que eu disse que era do índio? Eu tenho reparado ultimamente que essa história tem vindo muito à baila em filmes, em argumentos recentes. Então a história vai se repetindo de formas diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Dois lobos estão à luta e são muito agressivos. Alguém olha para eles e diz assim, que agressividade tão grande. Um dos lobos é um lobo mau, odioso, e outro é aquele lobo que luta para que haja um certo equilíbrio. Então eles estão os dois à luta. Claro que violência gera violência, eles estão quase a destruir-se. E depois alguém pergunta, qual deles vai ganhar esta luta? Ambos vão perder. Não vão. Ganha aquele que tu alimentares melhor, que tu deres crédito. E nem inveja é isso mesmo. São dois lobos que estão a lutar. E aquele que tu deres crédito é aquele que vai vencer. E, infelizmente, a maior parte das pessoas dá crédito ao invejoso, ao ciumento. Dá crédito àquele que se regozija de ter tudo para si e que os outros não tenham mais do que eles têm. As pessoas são tão invejosas, quer nos filhos, o meu filho será sempre melhor do que o teu filho.
O meu filho vai a conseguir alcançar coisas boas. O teu filho não consegue. Por exemplo, discutirem sobre os filhos quando eles têm 17 e 18 anos, sabes que estão no 12º. Não, o meu filho tem boas notas, o teu não tem. As pessoas lançam farpas de inveja umas das outras. Mas depois nós vimos, e a vida nos mostra, e tem-nos mostrado ao longo dos anos, por exemplo, aquele filho que a mãe estava a dizer que era o melhor, às vezes torna-se o pior e perde-se pelo caminho. Ou então às vezes torna-se uma pessoa fria, calculista, egoísta. E o outro... Mas o filho não tem culpa da... Não, mas a própria vida vai mostrar àquela mãe o quanto ela estava errada. Um caso real e que eu assisti. Uma mãe dizia sempre: o meu filho é tão bom que Deus, ele tinha um vizinho, portanto, na rua, portanto, na rua morava um outro rapaz, de uma outra família. E aquela mãe, que até era professora primária, que é engraçado, tem que ter uma outra estrutura, dizia sempre assim: não, o meu filho é bom, não é como aquele miserável, aquele drogado, isso assim. Se o meu filho alguma vez fosse drogado, eu matava-me. O filho não sabia que a mãe dizia isto. A mãe não sabia que o filho também se drogava. Mas a mãe olhava para o filho da outra e dizia que ela era um miserável. Nunca parou para pensar que um dia aquilo já lhe estava a entrar na porta e ela nem sequer sabia. Resultado, tu sabes que essa mãe matou-se mesmo? Matou-se na garagem? No dia em que teve provas inequívocas que o filho se drogava. O que é que ela ganhou? Se ela tivesse tido uma outra postura para o outro, logo percebia que o filho dela também andaria no mesmo caminho ou ia cair no mesmo caminho. Logo aí ela tinha que tomar uma outra atitude. Mas ela toma a atitude da desistência de quê? Porquê? Por causa, não era numa grande cidade, era numa pequena vila que isso estava a acontecer e que isso aconteceu, por causa toda a gente ali se conhecia, ela era a professora primária, era a senhora professora, percebe? Então não era admissível para ela pensava que para os outros não era admissível, mas os outros já estavam fartos de dizer que ela também tinha um filho. Porque ela machucava muito a mãe daquele rapaz que era toxicodependente. Inclusive, ela olhava com desdém para o rapaz que era toxicodependente. Mas estava muito embrenhado mesmo com produtos, com aditivos, portanto, tóxicos. Mas ela nunca foi capaz de parar um pouco e perguntar se havia algum problema, se poderia ajudar. E é aí que se dá depois o cumprimento daquilo que ela dizia para as pessoas daquela vila. Se o meu filho fosse assim, eu matava-me. Vou só comentar aqui para ajudar, para aqui dar aqui alguma ênfase. Fátima Marques diz que muitas pessoas são já manipuladas desde criança, por isso se torna difícil viver em certos estilos de vida, ou às vezes sermos inseguros nas relações e por vezes não aceitamos as diferenças porque achamos que todo o tipo de vida que fomos educados é que está certo. Pois, mas isso é errado. Acharmos isso. Temos que aprender a não achar e aprender a encontrar-nos. E ela tem toda a razão. Muitas vezes não se diz manipuladas porque não é uma coisa feita inconsciente. Os pais também já foram educados assim. Isso vem já de muitas gerações. Agora, ninguém parou, foi no tempo e no espaço para remodelar a sua própria educação. Ninguém reparou. Mas é difícil uma pessoa por autorrecriação ter essa consciência. porque isso já E eu falo por mim. Não, mas eu falo por mim. Isto aconteceu-me. Pronto. Tudo bem, não tiveste a força. Eu, quando cheguei a uma determinada altura da minha vida, ainda era bastante novo, ainda nem era maior e vacinado, um dia ao descer uma estrada, quando vinha da escola, eu, ao conversar comigo e com o meu amigo, eu disse: não é esta a educação que eu quero. E eu reformulei a minha educação. Ao reformular a minha educação,
Eu tive a plena certeza que ia entrar em conflito com os meus pais, com os meus irmãos. Mas eu aceitei esse conflito, preferi aceitar esse conflito, preferi viver esse conflito, mas reeducar-me. Ou seja, o que eu achava e sentia que pudesse prejudicar ou magoar os outros, eu tentava, à frente deles, não ter nenhuma atitude que os pudesse melindrar. Mas também não permitia que eles me melindrassem a mim. Eu lutava através da minha própria educação, dos meus próprios valores que ia criando e observando na sociedade, tentava então repor um equilíbrio que não existia em mim porque eu tinha desequilíbrio, porque me foi transmitido essa educação por meus pais e meus familiares. Se eu pude fazer, em determinada altura, que isso faz entre os 13, 15 anos até aos 17, 19 anos, temos que fazer isso, a 20 anos, porque se não fizermos, depois caímos na asneira de irmos até aos 30 anos e não fazemos, aos 40 não fazemos, aos 50 não fazemos, aos 60 muito menos, e chegamos aos 60 e tal, e quase perto da morte, ainda estamos a falar em acontecimentos que já se deram há tanto tempo, e ainda esses acontecimentos nos ferem tanto. Mas é curioso, São capazes sabe, as pessoas de... falam assim. Hã? Há muitas pessoas que vivem muito em função do passado. Sim, mas isso aqui é que está a grande asneira. As pessoas têm que acordar. Um mau negócio que foi feito no passado não quer dizer que ele se vá repetir no presente. Se nós o aceitarmos que o fizemos. E nós não podemos pôr nunca a culpa nos outros. Nós primeiro pomos para já não há culpa. Há eu agir em conformidade ou em desconformidade. E aquilo vai dar asneira se eu não agir em conformidade. Agora, depende da minha ambição, depende do meu egoísmo, depende da minha forma caridosa, da minha forma compreensiva, depende se eu sou uma pessoa inteligente ou uma pessoa esperta. Um dia eu ia para arrumar o meu carro e tinha um lugar preparado. Eu tenho uma certa dificuldade em estacionar o meu carro. E a minha filha também tem, é engraçado, é a mesma dificuldade. E eu um dia tinha um lugar numa praça e vi o lugar e ia todo contente a arrumar o lugar porque era o carro que era fácil arrumar ali. Veio um homem lá, não sei de onde, à minha frente e pôs lá o carro. E eu digo, senhor, tire daí o carro porque eu tenho que piscar, eu é que tenho direito de ir. Não. O mundo é dos espertos. Não, o mundo não é dos espertos, o mundo é das pessoas educadas e inteligentes. Faz favor, tirar o carro porque eu quero lá pôr o meu. E levámos-se ali, conversa, puxa para a conversa, e eu disse, o senhor vai tirar o carro. Porque senão eu agarro no meu carro e vou contra o seu. Uma atitude inteligente. Para ele ver se despertar. Mas quando eu disse isso, ele vai... e depois o seguro paga. Vamos ver se o seguro paga ou se não paga. E você fica com o seu carro todo estragado. Olha a minha cara de preocupado. Ou tira, ou eu agarro no meu carro e vou contra o seu. E foi assim que tu machucaste lá com o para-choques? Não. O senhor pensou bem, olhou e viu que eu estava a falar muito sério e com muito respeito e tirou o carro e pediu desculpa. Não, isso parece Não parece? Porque, evidentemente, que não foi com esta coisa. Houve aqui mais umas coisicas. É melhor contornar essas coisitas que as pessoas estão Não. curiosas. Não é contornar nada porque não houve nenhum ato de violência. Não estou a dizer que houve. Só estou a dizer que... Só mostrei que não estava certo. E disse logo, o mundo não é dos espertos. Sabes, João, há uma coisa muito interessante. A inteligência é um valor universalmente, é algo muito bonito, muito belo. Evidentemente, se a inteligência não tiver um pouco de esperteza, a pessoa inteligente é sempre posta de lado. Porque a esperteza está conotada com uma inteligência e não é. Sabem porquê? Porque até os ratos são espertos e não são inteligentes. E nós não somos ratos, somos seres humanos. Alguns deles espertos. Hã? Alguns deles espertos. Seres humanos espertos. Mas são como ratos.
Percebes? Isso é que está a questão que muitas vezes as pessoas não percebem. Lançava o desafio de pessoas partilharem as suas experiências e de passarem uma mensagem aqui ao final. Tenho aqui o Armando Gaspar Caos, que diz: concordo plenamente, a inveja sinceramente acaba por ser um mal forte. Infelizmente as pessoas não sabem ter uma postura decente, porque todos julgam-se uns aos outros. Porque todos julgam uns aos outros, deve ser o que ele quer dizer. O preconceito, o ser humano está a ganhar um caráter sem sentido. Concorda com o... Claro que concordo. E o preconceito é uma coisa que não desaparece assim como as pessoas pensam. As pessoas hoje dizem, não, eu aceito tudo. Tudo. Não há nada que não aceitem. Aceitam tudo dentro daquilo que a sociedade vai dizendo que passa a ser normal e que não era normal na sociedade. Então as pessoas aceitam. O que é que está a acontecer no mundo? Está que aquilo que foi aceito em 1960, nos anos 60, com a revolução dos anos 60 dos jovens, isso assim, a droga, tudo, um pouco nos Estados Unidos aconteceu a grande revolução e começou a ser aceito nos Estados Unidos e por aí demorou que tempos a ser aceito em Portugal, porque Portugal ocupa sempre o último lugar da esperteza, ocupa o primeiro lugar da esperteza e o último lugar da inteligência. Portugal é assim e sempre será. Eu estava à espera que alguém mudasse, mas pelos vistos sou eu que tenho que mudar daqui para algum lado onde haja mais inteligência do que... Mas há mudança. Para mim, para Portugal, ficará assim. E então, eu já reparei que as pessoas às vezes mudam de opinião, mas não mudam sinceramente de opinião. Mudam de opinião quando é conveniente. E, por exemplo, temos vários assuntos que temos que resolver. Alguns estão resolvidos, mal resolvidos, mas estamos resolvidos. O problema do aborto é um assunto muito mal resolvido e as pessoas... foi aprovada a lei e o tempo está certo e, portanto, se as pessoas até fizessem o aborto, mas depois os médicos no hospital dizem que têm aquela coisa de consciência e não fazem não é exame de consciência, é objeção de consciência e não fazem. Mas nas clínicas privadas eles depois até fazem isso e ganham muito dinheiro e todas essas coisas. As pessoas que mais defenderam o não ao aborto foram as pessoas que iam à Espanha, iam a outras clínicas de alto luxo fazer aborto. E é isso que me custa. Porque ao menos elas assumiam, eu fiz. Não vão dizer. E pessoas, portanto, que tinham instrução, tinham conhecimentos e tinham dinheiro. Foram essas que começaram a dizer que aceitavam e lutaram a favor do aborto. Mas são essas hoje já têm o preconceito através do aborto. Já há um preconceito do aborto. O preconceito é só para as outras pessoas, não? Exato! Elas podem fazer o que quiserem e as outras já não podem fazer o que querem. Não têm os mesmos direitos. E uma das coisas que vai acontecer é que a eutanásia. As pessoas vão ficar contra e vão achar que a eutanásia não deve ser legalizada e acham que não devem de usar. Claro, eu não estou a falar da eutanásia como existe, acho que é em Amsterdão ou na Bélgica, num dos países que as pessoas, quando estão mal dispostas, dizem que querem morrer e pronto, lá morrem. Não? A sério. Eu acho que é em Amsterdão, que é na Holanda. E não estou enganado, mas acho mesmo que é a Holanda. Querer morrer, e é-lhe permitido. Não disposto, hoje não me apetece viver. Pronto, eu não acredito, eu não aceito, a eutanásia não é válida, mas a eutanásia de forma que uma pessoa não sofra tanto e que a leve, é uma ideia aceitável. A Igreja Católica vem logo dizer, e já anda para aí a dizer, a Igreja Católica e outras pessoas, até a doutrina espírita diz-me logo, sinceramente, não, o aborto não, e essas coisas assim. Eu entendo perfeitamente. A eutanásia não, e essas coisas assim. Eu entendo perfeitamente. Outro dia eu disse a ti, João, que a Madre Teresa de Calcutá era a minha madrinha. Lembras? E tu disseste uma palavra que pensaste que eu nunca ia perceber, mas eu percebo. Tu disseste que o que a Madre Teresa de Calcutá fez no mundo também não foi bem assim como as pessoas passam. E agora vou-te dizer, não foi.
Mas a intenção que ela teve ao fazer, embora ela tivesse tido possibilidade de fazer muito melhor, e não o fez, mas a intenção e a luta que ela fez para fazer a congregação dela, e como ela já tinha vivido outras reencarnações, e nesta reencarnação em que ela nasce como Madre Teresa de Calcutá, ela integra o convento que foi formado por ela há séculos atrás. Ela que foi a criadora desse. Há uma fotografia dela numa reencarnação, ela anota. E como ela foi a fundadora daquela congregação, ela, quando foi para aquela congregação, não lhe deram o poder nem a força, ela então arranja outra congregação, que são as Irmãs da Caridade. Pronto. O que é que a Madre Teresa... qual é o erro da Madre Teresa? O erro da Madre Teresa é que ela tem uma facilidade, como muita gente tem, de angariar muitos fundos e criar uma grande fundação, uma grande obra. Mas a verdade é que a Madre Teresa cometeu um erro fatal, muito grande, como muitos papas cometem, como muitas religiões, como muitas seitas e como muitas doutrinas. A Madre Teresa cultivou o sofrimento, não o resolveu. A Madre Teresa cultivou a resignação e não resolveu. Porque é assim, se eu tenho muitas pessoas doentes à minha volta, pobres, eu quero é mais que elas se resolvam e quero ter meios para que elas se curem e vão à sua vida e sejam felizes. Eu quero fazer coisas para que elas não tenham fome. Eu não vou arranjar albergues e sítios onde as vou pôr e deixá-las continuar a ser doentes, e principalmente quando uma pessoa aparece doente ao pé de mim, não vou dizer resigna-te. Isso é um sacrifício que tu fazes agradável aos olhos de Deus. Isto falando, isso não... Isso é a coisa mais negativa que se pode fazer a alguém. Não te resignes nada. Ou luta, ou desiste. Qual é o teu problema? Tu tens que cá voltar outra vez, depois resolves o assunto. Então quem sou eu para te obrigar a estar numa cama, ali constantemente, onde vou fazer com que enriqueçam as farmacêuticas, médicos, onde vou empobrecer o Estado, onde eu não consigo recriar um corpo para aquela pessoa ter uma qualidade de vida satisfatória. E por que não a eutanásia, então? Os médicos não são deuses, eles enchem essas pessoas cheias de medicamentos caríssimos. Ter para a indústria farmacêutica e para os médicos, convém que haja muitas pessoas agarradas à cama a sofrer. Elas tomam, é-lhes ministrado medicamentos, até a alimentação. É uma coisa caríssima. Elas dão um lucro extraordinário a muita gente. Mas se eu falar com um padre, se eu falar com uma pessoa espírita como eu, que não é como eu, porque não tem a mesma opinião do que eu tenho, se eu falar com um pastor qualquer, eles dizem, não, pois a pessoa tem que estar ali a sofrer. Mas quem é essa gente que se levanta e diz que essas pessoas têm que estar a fazer? Mesmo os espíritas, quando dizem, não, eles têm que passar por isso obrigatoriamente. Quem é essa gente? Então agora, nós somos o Deus soberano? Os médicos são o Deus soberano? Os padres são? Os pastores? Os evangelistas? Os espíritas? Os ortodoxos? São alguns deuses? Porque quando toca aos familiares deles, eles pedem e fazem isso com uma certa subtileza. Hoje, felizmente, há muitos médicos que discretamente sabem fazer as coisas e a pessoa parte sem dor. Quando chega aos familiares deles, eles aceitam aí a eutanásia. Ou quando eles estão nessas situações, por isso é que muita gente passa por essas situações. Não, nós temos que ser justos. Além disso, temos que ser muito inteligentes e ser muito justos. E quando vimos que um corpo está de tal forma desfinhado e que não podemos, não há forma, não há retorno para reconstruir ou consertar esse corpo, por que não?
Eu não sei se é boa ideia. O meu problema, ou melhor, o que eu acho de perigoso da eutanásia é que se... Tu achas e muita gente. Eu sei o que faz. politicamente, é mais politicamente Sim, o sim. problema. Politicamente, a eutanásia é um bom negócio para o Estado. Ou É seja, porque poupa dinheiro. todas as pessoas que estejam na reforma é uma maravilha. Mas eles não podem matar pessoas que Eu não estou a estejam dizer que não. Eu doentes. só estou a dizer que é um Não bem podem dar uma espetacular. morte assistida às pessoas que não estão doentes. Se tu me dissesse assim, olha, a eutanásia pôs um velho, uma pessoa idosa, num dia, que tem todos os sentidos da cabeça, num dia, acorda e diz assim, eu quero morrer. Eu não estou a falar desse tipo de eutanásia. E que tal perguntar às pessoas se concordam com a eutanásia? Só para Elas vão ter que vão ter que manifestar e eu na altura também irei esclarecer, mas elas vão ter que manifestar porque agora a próxima vez vai sair um referendo, como saiu para o aborto. Elas vão ter que discutir o assunto. Mas a própria Igreja já reuniu e diz, não, nós somos contra. Eles querem ver o sofrimento. Sabe porquê? Para chegarem lá, coitadinhos, dar o sacramento. Opa, não quero que eles deem nada disso. Façam como Jesus curem. Agora admitem que não são Jesus. Não podem curar. Ora, porra, temos que resolver o problema. O problema é atual, não é do tempo de Jesus. É uma perspectiva. É uma perspectiva... Ao menos é inteligente, porra. Não, a gente faz isso com os animais. A gente não esquece de ver sofrer. Mas é engraçado que essa coisa do PAN, ou do PANO, eu não sei, que é do Partido dos Animais e da Natureza, que criaram tantas regalias para os animais, como se eles fossem seres humanos. É engraçado que é o próprio PAN que houve uma coisa que eles fizeram, que foi que tem que se castrar todos os animais para haver um controle de animais. Castrar. Castrem-nos a eles. Os animais gostam de sexo como nós. E eles necessitam como nós necessitamos. Castrem-se. Eles que se castrem. E depois vão pôr aos gatos e tudo, agora a partir de janeiro. Ficava mais barato, eles metiam, sei lá, preservativos ali para os gatos e para os cães. Porque assim... Não, tu estás a brincar, João, mas é um problema sério. É que tens que ver isto, porque eu ainda não lá cheguei. Aqui a Fátima está a dizer que na Suíça também existe preservativos lá nas ruas por causa dos animais. Não existe nada. Está aqui a Fátima Marques a dizer. Não era sobre isso, com certeza. Pois, não devia ser. Então, o que é que acontece? Acontece que, pronto, castra-se. Depois põe-se um chip. Para pagar mais o imposto ao Estado, isso assim. O Estado, quando é essas coisas, concorda todo. Mas sabes que mais? Portanto, eles provocam a eutanásia aos animais. Então, tu queres apostar comigo que eles criam tudo para os animais? E para nós... E para os humanos eles são contra aquilo que são a favor dos animais? Olha que isto é irracional. Isto é mesmo de chico esperto. Bem, a gente também não tem direito à ração. À ração. Pois não temos, não. Muita gente passa fome porque não tem direito à ração. Vê lá, há comida para os gatos e para os cães que é superior à comida que nós comemos. Não, as consultas... Já nem falo nisso. Não se pode. São superiores. Mas eu acho bem quem quer ter um gato ou um cão que o trate bem. Cuidado. Como um periquito. Como uma galinha. Mas ouve lá, para que é que servem as galinhas? Para voar. Ah, é? Não é para a nossa alimentação. É um animal. Tu sabes, a galinha tem tanto sentimento, como um cão ou um gato, digas o que tu disseres. Porque o cão ou o gato começa a ter sentimento a partir de tudo. Quando ele é pequenino, começas a mimá-lo, a ter afeto. Porque se tu agarrares num cão grande, selvagem, ou num gato selvagem, nunca vais conseguir fazer amizade com ele. Só se for pela boca ao dar-lhe a comida, porque ele tem fome. E esse? Bem, só se fores lá, fazer. Já sabes, não vale a pena estarmos a coisa.
Está aí o Armando que diz, eu gosto muito que o Armando O Armando diz. diz, a nível do aborto, eu compreendo perfeitamente que uma gravidez não desejada não seja bem encarada e então existir vontade de fazer a interrupção. Mas existe meios de precaver a gravidez e digamos que... Ver mais. Agora perdi-me. E digamos que Estou no meio que concordo e não concordo. Porque está a matar um feto, mesmo que não seja já uma criança, mas existem algumas pessoas que têm filhos e abandonam as crianças, como vejo nas notícias, e metem as crianças no lixo. Onde o ser humano é contra os homossexuais adotar as crianças. Mas digamos que, afinal, o que o ser humano está a se tornar. A nível da eutanásia, sou de acordo que as pessoas que sofrem das doenças oncológicas poderiam evitar os sofrimentos que têm. E as pessoas que sofrem de Alzheimer, de doenças mentais, de demências, tudo que nem sabem o que são e o que não são. Também, se for vontade delas manifestar isso quando são vivas e estiverem saudáveis, como se pode hoje fazer o testamento vital da saúde. Por exemplo, tu sabes que eu posso fazer no meu testamento vital, se o meu coração parar, deixo no testamento que não reanima. E acabou-se, ponto final. Ninguém pode reanimar. Se te reanimarem, podem ir presos por causa Podem. É um crime. Vai contra a minha vontade e eu faço isso num momento em que não estou louco. Agora, as pessoas lá está a inteligência de fazer as coisas antes do acontecimento se dar para se... Porque depois assim o acontecimento nunca se vai dar. É um descanso eterno. Pronto. E assim, mas se o acontecimento se der, já há uma preparação da vontade da pessoa que tem que ser respeitada. Embora eles depois tenham o curador, que depois, se a pessoa ficar inconsciente, vai resolver ou não. Mas se a pessoa deixar tudo escrito como deve de ser, tem que ser cumprido. A Maria Luísa Ribeiro Pinto é a favor da eutanásia. Ela diz que, e se eu tivesse um estado vegetal, queria deixar de sofrer e ter uma morte assistida. Nessa situação, sou a favor da eutanásia. Diga-me se estou errado. Claro que está absolutamente certo. Porque ela tem consciência. Ela diz, se eu um dia estiver num estado vegetal, e se ela estivesse num estado vegetal, ninguém sabe, quando as pessoas estão no estado vegetal, qual é o tipo de sofrimento que eles têm, porque ninguém veio dizer-nos, a não ser os seres espirituais ou a gente, ou nós, quando temos acesso a essas pessoas, é que vimos o grande sofrimento delas. Existe sofrimento? Muito, porque existem dois tipos de sofrimento. Primeiro, tu estás numa prisão, nem estás fora do corpo, nem dentro do corpo, e isso é um sofrimento horrível. Estás dentro de uma prisão, dentro de uma prisão. Uma prisão dentro de uma prisão. Isso é horrível. Até às vezes os mentores espirituais não conseguem chegar à própria pessoa para poderem desprendê-la. Têm que esperar que o corpo expulse a própria pessoa. Dá para perceber? Portanto, é horrível. Imagina tu que estás dentro desta divisão e ainda... Uma caixa, exato. Sem luz, sem nada. Tu dentro de uma caixa, dentro fora, desta divisão. Mas cá fora existia movimento, não? Não. Nesse estado já não existe movimento. Às vezes as pessoas dizem, mas ele mexeu os olhos, ele sorriu. E são situações involuntárias dos próprios músculos. E as pessoas pensam, exato. Portanto, agora, evidentemente que eu concordo com a Maria Luísa, e ela está certa. E neste sentido, a eutanásia deve ser realmente considerada e legalizada. Está aqui a Fátima Marques, numa situação pertinente. A eutanásia é uma decisão difícil de tomar, seja para o paciente, seja para a família. É um sofrimento. Já vi um vídeo aqui na Suíça sobre um homem que quis morrer só porque tinha depressão e não tinha doença oncológica. E foi mostrado uma reportagem até ao quarto do paciente. Foi triste. Prontos. O que ela pode dizer, por exemplo, havia aquele espanhol, não sei se vocês se lembram, que ele, por causa, quando era novo, com 23 anos, deu um mergulho
eu agora não me veio o nome dele à cabeça, mas eu sei que ela até escreveu um livro e ele foi o primeiro espanhol a suicidar-se, vamos lá, através, não foi a eutanásia, porque não de um processo que não foi legal, porque o tribunal não lhe deu razão. Aquele homem vivia há 30 anos tetraplégico. Repara bem, ele escrevia com a boca, lia, isso assim. A família dele era do mais amorosíssimo. Existe até um filme sobre ele muito interessante, que retrata a verdade no e cruda, escrita pelo próprio, e ele mesmo assim não deixou de chegar a uma certa altura e disse, inclusive encontrou um amor na vida dele, e muita gente ia ter com ele e dizia-lhe que não, desde espíritas, pensavam que salvavam. E ele, não. Ele manteve a dele. Ele tinha uma advogada muito amiga, essa advogada ficou muito doente, até. Ficou mesmo doente, louca, portanto, que estava a lutar pela eutanásia com ele, e ele, no fim da vida dele, ele provoca a morte, a consciente, até foi um pouco sofrida a morte dele, está filmada, foi filmada pela companheira dele, que aceitou, mas a dose não estava certa, por isso é que o médico deve fazer, porque se fizer com a dose certa, a pessoa não sofre. E ele ainda sofreu uns 10 minutos, o que foi um horror. Não é? Neste caso deste vídeo que a Fátima diz que viu, de certeza uma pessoa que tem depressão, que é deprimida, não é? Depressão, se não conseguimos fazer nada por essa pessoa, ela geralmente consegue, que é o suicídio. Quando ela não tem coragem do suicídio, uma falta de coragem ou uma falta de oportunidade ou uma falta de um empurrão, então ela poderá escolher querer morrer. Mas aí sim, aí já terá que ser analisado isentamente, ou seja, não pode ser analisado por uma pessoa que seja a favor ou contra a eutanásia, mas uma pessoa que seja humana, que seja um médico, 2 médicos, 3 médicos humanos, mas que não tenham qualquer tipo de preconceito e nem valor. Ali têm que ficar isentos. Então, analisar a situação da pessoa e aí eles próprios darem autorização ou não da pessoa provocarem, se preferem que a pessoa se suicide ou se preferem que a pessoa faça a eutanásia. Há aqui uma circunstância muito coisa. Agora, o que dizem os nossos irmãos espirituais sobre a eutanásia? É assunto para o próximo ano. Não. Pode ser assunto agora, porque nós estamos a falar da ausência. Sim. A eutanásia é a ausência de saúde que provoca a eutanásia. Não pode esquecer. É a saudade de quando éramos saudáveis e agora estamos doentes. Sim, mas temos 2 pessoas ao vivo. Deve ser eu e tu. Olha, ainda bem que só somos nós os 2, porque assim eu vou pôr os óculos porque tu estás bem a mentir. Claro que está. Claro. Temos 23 pessoas ao vivo que nos estão a ouvir e que ainda estão a escrever. Mas há um problema aí, se tu me puderes voltar ao Armando, que ele disse e eu não... Está aqui, se quiseres. Sim, eles dizem. Em primeiro lugar, pronto, eu concordo com o Armando quando ele diz isso. Mas eu vou explicar ao Armando uma coisa que muita gente não sabe. Enquanto o espírito não estiver ligado ao corpo, não há vida. Há crianças que nascem mortas ou que morrem durante a gravidez porque não existe espírito. Foi por isso que o homem não continuou com aquela parvoíce que tinha de fazer... como é que se diz, João? Tu sabes? Quando eles começaram a fazer a ovelha... A clonagem. E a clonagem nunca pode ser feita porque não se pode clonar um espírito. Só se da espiritualidade ou algum espírito quiser ocupar a clonagem. Acontece o seguinte, a criança passa a ser criança quando o cérebro dela está formado. Podemos ouvir um feto e o coração a bater. Não podemos dizer que tem vida. Tem vida fisiológica, vida como as plantas têm, tem vida das células, mas não tem uma vida própria, porque o cérebro não está construído. E sem cérebro não há vida. Então, o que é que acontece? Acontece o seguinte, desde que o espírito, e por isso é que às vezes na Terra,
existem pessoas inteligentes, existem pessoas espertas, e existem pessoas estúpidas, e existem pessoas justas. Existe um pouco de tudo. Não é por acaso que se diz até às 10 semanas, o máximo de 12 semanas, pode-se interromper a gravidez. Porque à 13ª semana já não se pode interromper a gravidez. Mas também não deixa de haver aqui um caso muito interessante, é que ao fazer as ecografias, se o médico ao 5º mês vir que a criança é deficiente, os pais têm a liberdade de fazer ou não fazer a gravidez. E aí já existe um ser espiritual. Então, é mais assassino. E é mais penoso aí. Porque aí é que se não está a permitir que alguém viva a sua própria experiência, porque alguém não quer ter essa experiência. É por isso que hoje nascem tantas crianças que são perfeitamente normais e chega-se muitas vezes, nos primeiros meses de vida, descobre-se que essas crianças têm deficiências, até algumas deficiências bastante graves, e não se descobre antes. Porque isso é um processo de purificação, não de purificação como estão a dizer, mas eu vou dizer, um processo de desenvolvimento para a própria evolução do ser espiritual. Ninguém lhe pode tirar isso. Tirar isso é que é um crime. Agora, fazer a interrupção da gravidez quando não há cérebro, há só uma massa, isso é a mesma coisa que tu cortares no teu jardim uma rosa para a pôr dentro de casa para te embelezar a casa e para tu cheirares a casa. Estás a fazer uma rosa, até é muito pior. Às vezes falam nos cães, nos gatos, mas a sensibilidade das flores é uma coisa extraordinária e percebe-se muito bem. Quando nós falamos para as flores, elas tornam-se mais bonitas, mais belas. Uma coisa interessantíssima. Por isso é que eu às vezes não posso, de maneira nenhuma, nem concordar nem discordar, mas não posso aceitar essa ideia de tratar uns seres vivos de uma maneira e outros seres vivos de outra. Quanto portanto, nesse aspecto da interrupção da gravidez, quanto aos pais que têm os filhos e os abandonam, nós não podemos criticar que isso podia acontecer a nós. Vejamos, o último bebê abandonado em Portugal demonstra bem o tipo de cultura e de mentalidade que nós temos. Uma mulher veio de Cabo Verde, veio viver para a rua, porque ninguém lhe deu condições para não viver na rua, e arranjou um namorado na rua. Portanto, teve uma necessidade de ter um ato sexual. E ficou grávida. Evidentemente, é uma mulher nova, uma mulher sem coisa. Ela veio para Portugal para ter uma vida muito melhor, até para ajudar a família. E então, ela vê-se ali com um processo que para ela é incompreensível porque ela não está preparada. O que é que ela faz? Ela não matou ninguém, apenas pôs no caixote de lixo, por mais que digam que foi intencional ou que não foi, o caixote de lixo até servaria, não lhe pôs lixo por cima, portanto, deixou-a respirar, pôs no caixote do lixo, porque até seria um dos sítios mais quentes para alguém encontrar a criança. E pôs a criança num sítio que fosse mais ou menos visível, quer pelos outros sem-abrigo, quer cá lá uma câmara de filmar, e ela de certeza que tinha a consciência da câmara de filmar, portanto, na mentalidade dela, a câmara filmaria e alguém ia buscar a criança. Não quer dizer que ela não quisesse ficar com a criança. Ela não tinha condições psicológicas, não tinha condições físicas, porque muito fez ela que nem um hospital foi para ter um bebê e o bebê salvou-se, e não tinha condições materiais. Ora, quando nós queremos, e todos nós ajudamos as pessoas não como queremos, mas segundo as suas próprias necessidades. Nós temos sem os abrigos, e eu vou passar toda a noite sem os abrigos e dar-lhe de comida. Eu não estou a ajudá-los, pelo contrário. Estou a fazer como a Madre Teresa de Calcutá fez aos doentinhos. Foi mantê-los doentes, foi muitas vezes não estar à altura de os compreender corretamente e magoá-los, e portanto eu estou a ser como ela, eu não quero ser como ela. Portanto, quando a gente vamos distribuir, nós estamos a dar o pescado. Quando, neste Natal, o Presidente da República, muito contentemente, foi para aquela zona de que davam as coisas, como é que se chama aquela instituição?
como é que se chama? Martinha. Estou a pensar. Aquela que as Banco pessoas... alimentar. Do Banco Alimentar. Não é com o Banco Alimentar que eu vou matar a fome a ninguém. Eu não posso dar o pescado. Eu tenho que ensinar a pescar. E essas pessoas do Banco Alimentar, elas deveriam era lutar para que se erradicasse então a fome. Então deveriam, elas próprias fazem parte às vezes de organismos governamentais e não governamentais, deveriam criar condições. Deveriam de ensinar as pessoas a procurar trabalho, a conseguir trabalho para conseguir a sua sobrevivência. O próprio governo não levaria tanto imposto e os próprios patrões não deveriam pagar tão pouco, porque é aí que se cria o estado de pobreza e de abandono. Esse é pior do que aquela mãe que agarrou e pôs no lixo. Ela não o fez com uma intenção, por exemplo, não fez como aquela mãe que, revoltada por se ter divorciado do seu marido, leva as suas filhas e queima-as, e queima-se a ela própria. Não, isso não foi nesse sentido. Nós temos que olhar os sentidos. E as pessoas, é o que eu estava a dizer, João, as pessoas são muito espertas, mas são pouco sábias e pouco inteligentes. Porque, além de tudo, cada caso é um caso, e nós temos que analisar como tal. Agora, dizer que é uma utopia tudo isto é a mesma coisa que dizer o que é real, que é isto. Nós não podemos dar o pescado. A nossa obrigação é transmitir o nosso conhecimento, mas não obrigar ninguém, absolutamente ninguém, a seguir o nosso conhecimento. É deixar ao seu livre-arbítrio, mas proporcionando condições sem manipulações nenhumas para as pessoas resolverem o seu problema. Havia outro assunto que eu queria tratar, que era o da adoção por casais homossexuais. Evidentemente, os casais homossexuais, os ricos, poderão sempre adotar porque vão ao estrangeiro, pagam para ter aquelas crianças, o que eu também não posso concordar. Agora, ou então, há homossexuais que acabam por adotar aquelas crianças que têm deficiências, problemas psíquicos e mentais, porque ninguém os quer. Porque as pessoas querem é adotar aquele bebê que foi abandonado. E as instituições querem esse bebê, porque sabem, o Estado depois paga a essas instituições mais de 1.000 euros por mês para terem essas crianças. Ora, assim até eu fazia. Portanto, o que é que está a acontecer aqui? Está a acontecer aqui que o problema não está a ser tratado, quer do nível espiritual corretamente e com coerência, quer do nível material e quer do nível social. Porquê? Porque toda a gente, e agora é Natal, as pessoas são umas hipócritas, então fazem, é Natal, elas querem ir almoçar à casa da mãe, do pai, do sobrinho, da coisa, mas depois está lá o tio fulano tal que não gostam dele e depois está a coisa, e choram perdidamente nesta época, sofrem perdidamente. Alguns deles vão perder a vida nas estradas por causa das bobadeiras e por causa dos desgostos que têm, e vão todos contentes perder a vida nas estradas. Natal é todos os dias. Natal é quando eu consigo fazer alguém feliz ou alguém encontrar-se. Nesse dia é Natal. E, portanto, eu não estou um ano sem falar com os meus familiares, ou com a minha mãe e com o meu pai, que não tenho, não estou um ano, e depois, no Natal, vou lá dar-lhes um beijinho, um abraço e tudo. Às vezes nem telefone a perguntar como eles estão, como não estão. Não é preciso, então não precisamos lá ir no Natal. Ou nos preocupamos diariamente, como nos preocupamos com os nossos filhos e eles se preocuparam bem ou mal connosco todos os dias, ou então não os vamos pôr em lares. Alguns de nós têm 1.000 euros para dar para um lar, para pôr a mãe e o pai no lar, porque eles não podem dispensar-se. Como para pôr as crianças nos infantários, os infantários ficam todos satisfeitos e ninguém sabe como são tratadas essas crianças, porque se fizéssemos uma inspeção, percebíamos perfeitamente como eram tratadas essas crianças. E há pessoas que vão pôr as crianças nos infantários e pagam 600 euros e 650, que é mais do que o ordenado mínimo nacional. Portanto, melhor seria que o Estado desse por
porque alguns Estados fazem isso, um subsídio para a mãe ou o pai ficasse em casa durante 1 ou 2 anos para essas crianças terem realmente um estofo afetivo muito grande. Mas não é preferível pagar, então, um ordenado mínimo nacional. Agora, é verdade que eu preferia dar a adoção a 2 homens ou a 2 mulheres do que a um homem e uma mulher. Isso é verdade. Porquê? E eu passo a explicar. Eu tenho uma criança segura, num casal homossexual, seja feminino ou masculino, mais segura do que num casal heterossexual. E eu passo a explicar porquê. Porque o casal heterossexual, ao adotar a criança, não vai ser mais vigiada pela Segurança Social, não vai ser mais vigiada por ninguém. E faz o que quer e lhe apetece. E nós temos, nestes últimos anos, percebido que muitas dessas crianças são maltratadas e até abusadas. Quando se der a adoção aos homossexuais, eles têm sempre a segurança social por perto. Têm sempre a proteção de menores por perto. Eles são as pessoas mais vigiadas. Portanto, eu ali sei que as crianças estão protegidas. Se essas crianças vêm ou não a ser homossexuais, isso não depende do querer ou do que elas viram. Isso depende da personalidade delas que trazem ao nascer. Porque o ser-se ou não ser homossexual não é porque alguém acordou um dia e diz assim, eu hoje vou ser homossexual. Não, não. Há pessoas que são estúpidas no sentido, ou têm uma falta de formação, no sentido da sua própria sexualidade. Nós temos que perceber que o ser humano é bissexual em primeiro lugar e ponto final. Mas também temos que perceber que o sexo servirá sempre para o equilíbrio, principalmente para o equilíbrio e depois para a procriação. Temos que ter em atenção isso sempre, 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 sempre. E é coisa que não se tem. Quando eu acabar o programa eu vou-vos dar na tromba, desculpe. E é coisas que não têm. Porque eu não estou a perceber o que é que eles dois estão para aqui a fazer, mas eles devem estar a fazer tontarias. E é perceber que não têm. Então, o casal homossexual geralmente nunca abandona as suas crianças. Eu já vi muitos casais heterossexuais a adotarem crianças e depois a devolvê-las naquele período experimental, assim como quem devolve um animalzinho. Nem devolvem tão depressa aos cães. E, noutros países, os casais homossexuais adotam crianças e eu nunca os vi eles a fazer as crianças voltar para trás. Quanto à homossexualidade que eu estava a dizer, se essas crianças adotadas serão ou não serão homossexuais, isso depende do que está no DNA. E depende da... não é proporção, é... Propensão. Não é propensão que se diz. É da propensão genética do indivíduo. As pessoas são homossexuais, para já todas elas, por princípio, são bissexuais, mas são homossexuais e são heterossexuais em exclusivo se tiverem uma propensão. É propensão? Olha que vocês estão os dois enganados, não deve ser. Se tiverem essa proporção, não é, não. Propensão. Então, se tiverem essa propensão genética, porque isso é um problema genético, porque eu vi vários estudos, e não só eu, vocês se estivessem com atenção também viu, vários estudos feitos cientificamente, que prova exatamente que as pessoas, como é que se diz mesmo? Propensão. Que as pessoas que nascem Tendência homossexuais... É uma tendência natural. É uma tendência natural. Se eles vierem com essa tendência natural, geneticamente, claro que vão ser homossexuais, não é por serem criados com homossexualidade, com os homossexuais. Agora, dizer que os homossexuais podem abusar dessas mesmas crianças é igual, eu acho que ainda é um bocadinho pior, não quero ser tão alarmista, mas é igual a dizer que os heterossexuais também abusam dos seus filhos. E ponto final, parágrafo. Temos que ver as coisas como elas são e não como nos apetece, nos dá jeito, e hoje é assim, amanhã é assado. Pronto. Não vos quero cansar mais. Pensem bem que a ausência é a falta de alguma coisa. É algo que não ali está, mas que não deixa de existir. Por isso, existe a saudade. A nível espiritual, não existe a saudade. Talvez seja por isso
que poucas línguas tenham a palavra saudade definida e o português já saiba definir. Porque não existe essa saudade na espiritualidade. Porque as pessoas sabem como se hão de conectar e contactar, porque são energia, e, portanto, logo não existe. Mas na Terra existe essa palavra saudade e existe a ausência. Às vezes estamos no meio da escuridão na nossa vida. Isso não é mais e simplesmente a ausência da luz. Portanto, ficamos por aqui hoje. Gostei de estar convosco, gostei desta companhia maravilhosa que tenho aqui, do João e da Marta, que hoje portaram-se horrorosamente mal a partir de determinada altura, mas não interessa nada que eu já vou tratar do assunto com umas bofetadas. Gosto muito de vocês, obrigado por estarem connosco e hoje deu muito prazer estar aqui com vocês todos, embora esteja um pouco cansado. Nós para a semana voltamos ou não, João? Vê lá bem, porque temos que saber. Depois dizem, decidem domingo. Portanto, não sei se voltamos para... Temos que voltar para desejar um bom Natal. Eles não querem. Eles não querem. Pronto, vocês é que sabem. É noite de Natal. Para a semana? Então parece-me que para a semana e para a outra semana não voltamos. Não voltamos. Agora só voltamos para o novo ano. Então, olha. Dia 7 Sim. de janeiro. Sim. Nós só vamos voltar para o novo ano. Por isso, olha, votos sinceros de festas felizes e de boa disposição. Sejam amigos dos vossos amigos e amigos dos vossos inimigos. E, sobretudo, sejam afectuosos e amorosos para os vossos familiares. Deixem-se de discussões, deixem-se birras e deixem-se de acusações. Ao conduzir, tenham cautela. Saibam o que estão a fazer. Lembrem-se que não é o carro que é inteligente e consciente. São cada um de vocês. E também lembrem-se daqueles que estão esquecidos, não só nesta época do ano, mas em todos os períodos da vossa vida. De mim para vós, um abraço fraternal muito forte, com muita afetividade e muito preenchimento desses vazios e com muita luz para também clarear essa escuridão. Até Olha, 2000. não te esqueças de dizer que o site já está ativado. O nosso site já está ativado, já podem ir ao site e fazer lá. Olha, podem mandar uma prenda de Natal para nós. Se forem para donativos, melhor ainda. Sim, é uma prenda de Natal, um donativo, por amor de Deus. Ser Havias de dizer ao princípio, agora que ninguém nos está a ouvir, é que tu queres. Eu hoje já pus lá no Facebook. Pronto. A página está feita, o técnico anterior estragou a página, o técnico posterior arranjou-a. E a página está feita, só falta lá uma coisinha que eu ainda tenho que falar com estes técnicos extraordinários que tudo fazem. Portanto, a página está feita, a Marta está toda contente, o João também está todo hilariante, mas está a fazer pace, não sei porquê, assim, não sei, tenho que perguntar, e portanto, visitem a página www.fernandobaltazar.com. Podem pôr as vossas coisas secretas lá e eu logo posso responder. Logo não, porque eu não faço tudo logo. Quando for o tempo certo, porque eu faço muitas coisas no tempo certo. Tenho que perceber que é naquele dia, naquela hora, naquele momento. Além de tudo, partilhem o vídeo agora, porque vai ficar em vídeo, deixa de ser direto e vai ficar em vídeo. Partilhem o vídeo, mesmo depois dele ficar em vídeo, partilhem-no e realmente, olha, gosto muito de vocês, emano o meu amor universal e fraternal e os meus afetos para vocês próprios. Até ao ano 2020, dia 7 de janeiro, se nos encontrarmos todos cá. Tudo bem? Podemos fazer. Se não nos encontrarmos cá, logo nos encontramos no outro lado. Um abraço e um beijo para todos. Então, João, podes-nos tirar da direto, se faz favor, porque já terminou. Estava ali uma imagem muito bonita no coisa que não se vê no telemóvel, ela põe lá. É aquelas mãos.